Estados incomuns de consciência são uma manifestação da dinâmica profunda da psique humana. Assim, muitas das condições rotuladas como doenças mentais são etapas da transformação e da abertura espiritual. Existem evidências crescentes de que muitos indivíduos que vivenciam episódios de estados incomuns de consciência estão passando por uma crise evolutiva em vez de sofrerem de uma doença mental. Episódios dessa natureza podem ser encontrados nas histórias de vidas de xamãs, mestres espirituais, místicos e santos que descreveram essas crises como sinais importantes do caminho espiritual com potencial curativo e transformador. A psiquiatria tradicional não reconhece a diferença entre experiências místicas e psicóticas, já que todos os estados incomuns de consciência são vistos essencialmente como patológicos e atribuídos a alterações anatômicas, fisiológicas e bioquímicas no cérebro ou a outras causas médicas, e a psiquiatria, portanto, utiliza abordagens controladoras e supressivas para encerrar tais experiências. Segundo o psiquiatra Stanislav Grof, muitas das condições diagnosticadas atualmente como psicóticas são, na verdade, etapas difíceis de uma transformação radical da personalidade e de uma abertura espiritual. Emergências espirituais podem ocorrer espontaneamente ou podem ser desencadeadas por estresse emocional, esforço físico, doenças, acidentes, experiência sexual intensa, parto ou exposição a drogas psicodélicas, prática de yoga, meditação e percussão xamânica. As experiências que constituem as crises psicoespirituais são manifestações dos níveis mais profundos da psique, já que elas envolvem uma mudança radical no equilíbrio entre os processos inconscientes e conscientes. O enfraquecimento das defesas psicológicas, ou inversamente o aumento da carga energética da dinâmica inconsciente, possibilita que o material consciente e superconsciente emerja na consciência. Os sintomas dessas crises são, por exemplo, a crise xamânica, o despertar da Kundalini, a crise de abertura psíquica, comunicação com guias espirituais e canalização, experiências de quase morte, o fenômeno OVNI e a abdução alienígena, estados de possessão, alcoolismo e dependência de drogas e as experiências de pico. A carreira de muitos xamãs começa com a doença xamânica, onde eles normalmente passam por uma jornada ao submundo, o reino dos mortos, onde eles sofrem ataques de demônios cruéis e são expostos a torturas e provações horríveis. Esta iniciação dolorosa culmina em experiências de morte e desmembramento, seguidas de renascimento e ascensão ou voo mágico para as regiões celestiais. No decorrer dessas jornadas visionárias árduas, os xamãs desenvolvem um contato profundo com as forças da natureza e com os animais, tanto em sua forma natural quanto em suas versões arquetípicas, os animais de poder,
E quando essas jornadas visionárias são concluídas com sucesso, elas podem ser profundamente curativas e, por essa razão, os xamãs são chamados frequentemente de curadores feridos. Nas tradições espirituais orientais, o mecanismo biológico de iluminação individual e de evolução da espécie em direção a uma consciência superior é chamado de Kundalini, uma força potencial que, uma vez despertada, pode produzir uma variedade de efeitos mentais, emocionais, físicos e espirituais. Essa energia latente pode ser ativada e esse processo, embora altamente valorizado e considerado benéfico na tradição yogi, não é isento de perigos. A Kundalini por si só não induz psicose em um indivíduo saudável, mas em um sistema nervoso constitucionalmente fraco e já predisposto a problemas emocionais. Os efeitos psicológicos mais drásticos do despertar da Kundalini seriam as alucinações, que podem levar pessoas não familiarizadas com o fenômeno a considerá-lo uma psicose, um distúrbio neurológico ou uma doença maníaco-depressiva. A abertura psíquica está relacionada ao aumento das capacidades intuitivas e a ocorrência de fenômenos psíquicos ou paranormais são muito comuns durante crises psicoespirituais de todos os tipos, como a projeção astral, a precognição, a telepatia ou a clarividência. Esses fenômenos podem assustar e perturbar seriamente as pessoas em crise, uma vez que minam a sua noção da natureza da realidade. Pessoas em crise espiritual vivenciam muitas vezes coincidências estranhas que ligam o mundo das realidades interiores, como sonhos e estados visionários, a acontecimentos da vida cotidiana, e essas coincidências são chamadas de sincronicidade, que têm uma qualidade psicoide, o que significa que elas governam não apenas a psique individual, mas também os acontecimentos no mundo da realidade consensual. Algumas pessoas transmitem aos outros mensagens recebidas de uma fonte que parece ser externa à sua consciência e assumem a posição de professor, guia, protetor ou simplesmente uma fonte conveniente de informação, falando em transe, usando a escrita automática ou registrando pensamentos recebidos telepaticamente. Tais seres contactantes são percebidos geralmente como humanos desencarnados, entidades supra-humanas ou divindades existentes em planos superiores da consciência e dotados de sabedoria extraordinária. As experiências de canalização podem precipitar uma crise psicológica e espiritual grave, já que o indivíduo envolvido pode interpretar a experiência como uma indicação de insanidade inicial, e isso é provável se a canalização envolver ouvir vozes, um sintoma bem conhecido da esquizofrenia paranoica. A qualidade do material canalizado varia desde conversas triviais e questionáveis até informações extraordinárias, e este fato pode então parecer uma prova particularmente convincente do envolvimento de realidades sobrenaturais e pode levar a uma confusão filosófica séria para um leigo ateu ou para um cientista com uma visão de mundo materialista. Pessoas que tiveram experiências de quase morte emergem dessas experiências profundamente mudadas. Elas têm uma visão espiritual universal e abrangente da realidade, um novo sistema de valores e uma estratégia geral de vida radicalmente diferente. Porém, as experiências de quase morte conduzem muito frequentemente a crises psicoespirituais,
pois podem minar radicalmente a visão de mundo das pessoas envolvidas, porque as levam rapidamente e sem aviso para uma realidade que é radicalmente diferente. As descrições de avistamentos de OVNIs se referem normalmente a luzes que têm uma qualidade estranha e sobrenatural, e o psiquiatra Carl Gustav Jung sugeriu que esses fenômenos poderiam ser visões arquetípicas originadas no inconsciente coletivo da humanidade, em vez de alucinações psicóticas ou visitas de extraterrestres de civilizações distantes. As experiências de encontros com naves espaciais extraterrestres e de abdução por seres alienígenas podem muitas vezes precipitar crises emocionais e intelectuais graves. Os abduzidos relatam frequentemente exames dolorosos e experimentos assustadores usando vários instrumentos exóticos, e estas intervenções são desagradáveis e beiram a tortura, muito semelhante às experiências das crises iniciáticas dos xamãs. Os visitantes alienígenas são vistos geralmente como representantes de civilizações mais avançadas que a nossa, não apenas tecnologicamente, mas também intelectualmente, moralmente e espiritualmente. Os abduzidos podem sentir que atraíram o interesse de seres superiores de uma civilização avançada, porque eles próprios são de alguma forma excepcionais e particularmente adequados para um propósito especial, levando a uma inflação altamente problemática do ego. Pessoas que vivenciam estados de possessão têm uma sensação distinta de que a sua psique e o seu corpo foram invadidos e que estão sendo controlados por uma entidade ou energia maligna com características pessoais, que pode ser um espírito desencarnado confuso, um ser demoníaco ou a consciência de uma pessoa perversa, invadindo-os por meio de magia negra e procedimentos de feitiço. Na versão extrema do estado de possessão, a energia problemática pode manifestar-se espontaneamente e assumir o controle no meio da vida cotidiana, e parentes e amigos tendem a se afastar do indivíduo possuído. O arquétipo demoníaco é, por sua própria natureza, transpessoal, pois representa a imagem espelhada negativa do divino. Um encontro com uma entidade deste tipo precede muitas vezes uma experiência espiritual profunda, e com a ajuda de alguém que não tenha medo da sua natureza misteriosa e que seja capaz de encorajar a sua manifestação plena consciente, esta energia pode ser dissipada e ocorrer uma cura notável. No vício, assim como nos estados de possessão, a dimensão espiritual é obscurecida pela natureza destrutiva da desordem. Existem evidências amplas de que por trás do desejo por drogas ou álcool encontra-se um desejo não reconhecido de transcendência ou totalidade. Muitas pessoas em recuperação falam sobre a sua busca incansável por algum elemento ou dimensão desconhecida que falta em suas vidas, descrevem a sua busca insatisfatória e frustrante por substâncias, alimentos, relacionamentos, posses ou poder, que refletem um esforço incansável, mas vão, para saciar esse desejo. O psicólogo Abraham Maslow estudou centenas de pessoas que tiveram experiências místicas unitivas e cunhou o termo experiências de pico, que envolve a unidade interna e externa, a emoção positiva forte, a transcendência do tempo e do espaço e um senso de sacralidade. Muitas pessoas que vivenciam tais estados acabam hospitalizadas, recebem rótulos patológicos e a sua condição
é suprimida por medicação, pois a psiquiatria ocidental confunde tais estados místicos com doenças mentais. Se forem compreendidas e apoiadas corretamente, essas crises psicoespirituais podem resultar em cura emocional e psicossomática, na transformação psicológica e na evolução da consciência. As intervenções terapêuticas para uma pessoa que experimenta esses estados incluem a ancoragem, a redução da estimulação ambiental e interpessoal, a interrupção temporária das práticas espirituais, terapias criativas como a arte, música, escrita, poesia e dança, e a atividade física regular. Os materialistas sustentam que o que é real é apenas o que pode ser descrito quando olhamos para fora, enquanto aquilo que você vê quando olha para dentro, o padrão arquetípico, o amor divino, a sensação de como tudo se encaixa é irreal e deve ser ignorado e, ao mesmo tempo, conseguem de alguma forma sugerir que isso é perigoso e que deve ser eliminado. Segundo o psiquiatra Ronald Lane, a loucura que se encontra em pacientes é uma caricatura grotesca do que poderia ser a cura natural daquela integração alienada que chamamos de sanidade. Neste tipo de sanidade, os acontecimentos das nossas vidas nada mais são do que desdobramentos fortuitos em um universo sem sentido. O amor é quase inteiramente uma questão de troca negociada e a felicidade nunca mais é do que uma conquista temporária. Se a raça humana sobreviver, os homens do futuro olharão para trás, para esta época iluminada como uma verdadeira era das trevas. Eles verão que o que era considerado esquizofrênico era uma das formas pelas quais, muitas vezes através de pessoas bastante comuns, a luz começou a penetrar nas mentes demasiado fechadas. A verdadeira sanidade implica a dissolução do ego normal, aquele falso eu ajustado de forma competente a uma realidade social alienada. Ela significa o surgimento dos mediadores arquetípicos internos do poder divino, e através dessa morte, o ego renasce, funcionando então como servo do divino. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.